Então, quando eu entrei, eu não tinha a menor ideia do que eu ia fazer de especialidade, né? A gente vai ali, até porque no começo ali da medicina você passa mais nas cadeiras básicas, né? Você não tem nem tanto contato com as especialidades. Então, eu fui tocando ali, fui, né, vendo, aprendendo ali, passando as cadeiras básicas, tentando aprender ao Tu máximo. gostava daquela porcaria, cara? Cara, tinha algumas disciplinas que eram mais palatáveis, né? Outras eram bem difíceis, né? Quando você olhava lá, você falava, puta, uma bioquímica, isso, aquilo. Você ia para algumas áreas ali que eram bem Cara, eu difíceis. detestava aquilo, cara. Eu não conseguia ver É, sentido. Por que alguém estava me ensinando aquela bosta, cara? então, essa acho que é a grande dificuldade, porque você olha tudo aquilo e você fala, cara, onde que eu vou aplicar isso na prática, né? E na época você não tem Sim, esse lógico. conhecimento ainda, né? E então a gente foi seguindo, e na verdade eu fui me encontrar um pouco mais, me direcionar para a área da ortopedia no quarto ano, né? Na época eram muito fortes ali na Escola Paulista e nas outras universidades, acho que também, as ligas acadêmicas, né? Os alunos eles criavam ligas acadêmicas para já ter durante aos primeiros anos ali de medicina algum contato com alguma especialidade. Então tinha a liga acadêmica da cirurgia, a liga acadêmica, sei lá, de geriatria, de outras especialidades, e tinha um Ah, tu grande amigo tinha meu, ali acadêmica, cara? tinha liga Não, você acadêmica, tinha, tinha cara. algumas muito conhecidas. Porra, eu não Se tinha linha eu acadêmica na Unirio, não, cara. tinha, Você... pô, tinham Acho que duas eu ligas pensei que esses troços acadêmicas. fossem mais modernos, cara. Não, cara, isso aí, ó, a Liga Acadêmica de DST e de cirurgia lá na escola nessa época, pô, era concorridíssimo, a galera toda queria fazer e tudo, tinha curso, prova para entrar, entrevista, e a galera gostava, cara, porque você começava a ter contato já com o paciente, com atendimento logo mais cedo, né? E aí tinha um amigão meu, que até hoje um baita amigo meu, que era o Diego Astur, que é ortopedista também, e ele estava criando lá na escola a Liga Acadêmica do Centro de Trauma do Esporte, né, do SET. E aí ele veio falar comigo um dia lá na Atlética, ele falou, pô, então nós estamos criando lá, na época estava ele, o Paolo, que depois fez cirurgia plástica, acho que o André Weisten, que também fez ortopedia, estava junto, e eles estavam criando essa liga, né? E ele veio falar comigo, ele falou, pô, você gosta pra caramba de esporte e tal, você não tem interesse em me ajudar lá na criação e tudo mais, a gente vai desenhando. Eu falei, pô, legal, Diego, vamos lá. Aí eu comecei, a gente fazia na hora do almoço, né? Essas ligas eram normalmente ou à noite, depois da aula, ou na hora do almoço. A nossa era na hora do almoço, e eu comecei a ir com ele, cara, e com o Paulo a gente começou a desenhar lá a liga, ele já tinha feito um esqueleto inicial. Aí, pô, a gente começou a acompanhar. O Léo, na época, era R4 do set, cara. O Léo Adeu. Pô, tu tá entregando todo mundo, hein, cara? Porra. O Léo é muito mais velho que eu, Ricardo. Não, pô, pelo amor de Deus. Eu tenho menos cabelo que ele, né? Mas ele é bem mais velho que eu. E o Léo era R4, cara, na época lá. E Ó, aí tá, eu. ó. O episódio do Léo, obviamente, quando estiver passando, vai ter saído aqui, acho que há umas 2 ou 3 semanas que eu gravei com ele, cara. E aí eu tava te falando, ó, que eu fiquei falando com o Léo, que hoje ele é o dono da Paulista, e ele tava revoltado comigo, que eu tinha que me retratar. Então, mais um episódio que eu vou ficar falando aqui para todos vocês aqui. Doutor Leonardo, o rei e dono, manda na Escola Paulista de Medicina. Então, assim, para ele ficar aqui mais revoltado mais uma vez comigo. O Léo é o cara da inovação, Não, né? gente boa demais, cara. Pô, muita gente boa, cara. Adorei o episódio que eu fiz com ele, cara. Foi muito legal. Ele é gente fina pra caramba. E aí ele era R4, cara. Ele, na época, era ele, o Tadeu, que hoje trabalha no São Paulo, e o Raduan, que está nos Estados Uhum. Unidos. E a gente começou a grudar nos caras, né? Eles cobriam eventos esportivos. Na época, o SET fazia Troféu Brasil de Atletismo, tinha umas competições de tênis no Campos de Jordão. E, pô, a gente começou a acompanhar os caras, e, pô, os caras Nessa ensinavam a época gente. ele não fazia as cirurgias de joelho louco que ele faz, não, né, cara? Acho que ele já Era um estava negócio mais ensaiando. calmo, né, cara? Já estava ensaiando fazer, né? Porque ele era R4 já na época ali, já tinha feito ortopedia, né? Então ele já Uhum. devia estar nativa naquela época lá. E E você aí, pô, morava com teus pais, cara, nessa época? Você voltava para isso, casa todo dia? nessa época na graduação eu morava com os meus pais ainda. Eu fui mudar ali para a Vila Clementino na residência, né? Quando eu passei na residência de ortopedia lá na Escola Paulista, aí, pô, ficava muito corrido, né? Para ir para a Zona Norte, voltar lá para Vila Mariana todo dia. Aí eu aluguei um apartamento junto com um amigo lá, e a gente acabou morando por lá. E eu morei lá durante 4, 5 anos lá, durante o período de residência, especialização, né?
E aí você fazia alguma coisa com foco de grana, cara, durante a faculdade? Cara, de grana ali, a única coisa, o caminho que a gente usava ali um pouco para ganhar um pouco de dinheiro lá na escola era os PIBICs, né? Tinha PIBIC, tinha projeto científico da FAPESP, então era um caminho onde você conseguia fazer um dinheirinho, porque tinha uma bolsa ali de iniciação científica, alguns conseguiam da FAPESP também, e ao mesmo tempo era uma maneira de você começar, né, cara, na iniciação científica. Eu sempre gostei, né, de estudo, de trabalho científico, então foi um caminho que eu entrei lá atrás e que, pô, se aprendia muito. Na época eu fiz a iniciação científica com o Edson Cury, que era um cirurgião pediátrico, né? E, pô, você aprendia pra caramba com os caras já, aprendia a desenhar trabalho, a fazer alguma coisa, e era uma coisa que também falavam já que tinha muito valor na hora que você ia para uma entrevista de residência, né? Os caras, pô, se tiver um PIBIC lá na frente vai valer bastante a pena também, para o currículo e tal. Então todo mundo gostava de fazer por esses motivos todos. E eu fiz, tive bolsa de PIBIC durante a minha graduação e foi bem legal, assim, para a gente aprender, né? E aí até tem uma história engraçada, porque como eu fiz eu fiz a iniciação científica na cirurgia pediátrica, o nosso estudo era ver necrose em testículos de rato, né? Era o estudo que a gente fez na época. Aí quando eu cheguei para entrevista lá na ortopedia, né, cara, os caras que estavam me entrevistando lá, os chefes e tudo, os caras falavam, pô, meu, você fez PIBIC, você foi fazer PIBIC na cirurgia pediátrica avaliando testículo de rato, cara. O que você quer fazer na ortopedia agora? Eu falo, não, mas pô, na época ali a gente estava aprendendo, estava fazendo, né? Pô, hoje já mudou, hoje eu gosto mais de osso, de outras coisas e tal. Mas era engraçado, os caras gostavam de sacanear ali na entrevista da ortopedia lá e na época, sei lá, tava todo preocupado ali na entrevista, né, cara? Você falava, pô, complicado, né? Não posso deslizar, né, cara? Você ficava com E medo, né? Falava, pô, o vou, internacional, vou falar cara? alguma Algum coisa errada foco que de ir vai para dar ruim. fora, cara? Não, nessa época ainda não, né? Aí eu terminei a graduação, né? Já com esse pensamento por causa da liga em fazer ortopedia. Aí eu prestei a residência de ortopedia lá na própria escola, só prestei lá. E a ortopedia da Escola Paulista sempre foi uma das melhores do Brasil, continua até hoje, tem um pessoal muito forte lá. É E, de ser inclusive, puxa-saco, cara. inclusive você falou da mentoria, né? E Aham. eu conheci, na verdade, o Moisés Cohen, que depois foi até o meu orientador de doutorado, pô, um cara que eu mantenho contato até hoje, lá na Federação Paulista de Futebol, a gente está junto e tudo mais. Eu conheci ele nessa época, já no quarto ano, né? Pela Liga Acadêmica, ele era o chefe na época do Centro de Trauma do Esporte. Aí eu conheci ele lá já nessa época, e depois eu prestei a residência de ortopedia, já com a intenção de fazer a especialização de trauma do esporte, que era uma coisa que eu tinha gostado muito, né?